a sua Bíblia em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Malaquias, capítulo 3, a partir do versículo 10. Um dos textos mais Amém? Todos acharam? Glória a Jesus. Diz assim: Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Amém? Trazei todos os dízimos à casa do Senhor, um tesouro para dar de mantimento de minha casa. E provai nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide, portanto, não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Amados, esse é um dos textos mais tradicionais para se falar sobre dízimos e ofertas na palavra de Deus. Mas uma das coisas interessantes que nós temos que entender, se nós somos uma igreja fundamentada na palavra de Deus, na verdade, nós temos que entender não somente aquilo que é dito pelo profeta Malaquias, mas também entender o que Jesus diz sobre dízimos e ofertas, quando Jesus mencionou sobre o dízimo, sobre o oferta. Tá? E o que os autores do Novo Testamento também falaram a respeito dos dízimos e ofertas. Uma das coisas que nós temos que entender, todos nós, é que o autor de Hebreus diz: assim como há mudança de sacerdócio, existe uma mudança de aliança. Nós sabemos que o antigo sacerdócio, que era da família de Arão e seus descendentes, eles estavam, na verdade, ministrando no templo. Mas a Bíblia diz que surgiu um novo sacerdote, um sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. E a partir desse momento se muda toda uma aliança. Agora, então, amados, nós temos que entender como que fica, por exemplo, a questão do entendimento de dízimos e ofertas no Novo Testamento. Se ele funciona exatamente como o Velho Testamento ou não. Uma das coisas que nós precisamos entender é que as pessoas perguntam assim: dízimo não é da lei, né? Ou ele é da graça? Hoje nós vivemos na época da graça e não na época da lei. O dízimo, ele é lei ou ele é graça? Uma das coisas, a revelação desse texto, ele está em Hebreus capítulo 7, o encontro com Jesus em Melquisedeque. Alguém já leu? Em Hebreus capítulo 7. Você não precisa ler, depois leia na sua casa. Amém? Ali, na verdade, vai ser falado, o relato da aparição de Melquisedeque com Abraão. E na época ainda era Abraão. Tá? Melquisedeque, para muitos estudiosos, amados, é uma figura chamada teofania. Ou seja, é a aparição de Jesus Cristo no Velho Testamento. Você vai encontrar muitas vezes, os teólogos chamam isso de teofania, você vai encontrar muitas aparições de Jesus no Velho Testamento, ele não se apresentando como Jesus. Porque a pessoa de Jesus nós só encontramos no Novo Testamento depois do nascimento de Maria. Até então ele era o verbo de Deus, a palavra de Deus, não havia o homem Jesus. Mas ele sempre esteve presente em atuação conjunta com Deus Pai, com o Espírito Santo e a própria pessoa. Se você lembrar, por exemplo, dos pais de Sansão, Naor, mais ou menos isso. Quando o anjo o visita e diz assim para ele assim: você terá um filho, né? E ele diz assim: a esposa era estéril, né? Eles vão ter um filho. Ele diz: aguarda um momento, né? Se eu sou digno ou se eu sou bem-aventurado, espere um minutinho, né? Que eu vou fazer um bolo para vocês. E o anjo diz: não, eu não posso ficar. Ele insistiu, o anjo ficou. Ele foi lá, fez um alimento para aquele anjo. E o pai de Sansão fez uma pergunta para ele, diz assim: me diz uma coisa, qual que é o seu nome? Aí o anjo diz assim para ele assim: por que você quer saber o meu nome?
disse assim, não, Chico, qual que é o seu nome? Ele disse, meu nome é maravilhoso. Você sabe que Isaías, 700 anos antes da vida de Jesus, disse um dos nomes de Jesus já maravilhoso, Deus forte, amém? Você vai ver muitas aparições de Jesus no Velho Testamento. E para muitos estudantes da Bíblia, Melquisedeque é a apresentação de Jesus, uma sombra de Jesus no Velho Testamento. O autor de Hebreus, diz que esse tal Melquisedeque, que nunca teve nascimento, não teve mãe, nunca teve pai, e diz que ele, na verdade, nunca teve genealogia, e falando dele ainda, diz que ele era príncipe da paz e rei de Salém. Você sabe de quem são esses atributos? Da pessoa do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que Abraão lhe deu, então, dízimo, lhe deu dízimo. Ele não pediu o dízimo, Abraão entregou o dízimo a ele. E nós vamos entendendo que esse momento, como Abraão é antes do sacerdócio levítico. Somente depois de Moisés, depois dos 10 mandamentos, depois do Sinai, é que houve a lei. E a partir do momento, então, se estabelece também o dízimo. Só que aí a lei começa a partir de Moisés. Abraão é muito tempo antes de Moisés. Você entende que Abraão não vivia na época da lei? Então, o que ele fez por graça e não por lei. Está dando para entender, Marcos? Quando Jesus ele disse para os fariseus assim, vocês ofertam no domingo, na hortelã, ele diz, façam isso, mas façam também, tenham misericórdia, não esqueçam disso, não esqueçam disso, do amor e tudo mais. Ele vai dizendo a respeito disso. O autor de Hebreus diz assim, aqui na terra recebe dízimos homens que morrem, mas lá recebe dízimo aquele que vive para sempre. Você entende então que na nova aliança o dízimo ele passa a ter um valor muito maior. Na verdade a palavra dízimo ele é 10%. Mas o que nós como igreja temos que entender, amados, que qualquer coisa que nós venhamos fazer, qualquer ato que nós venhamos fazer para Deus, ele tem que ser na verdade uma expressão do nosso coração. No Antigo Testamento era uma lei. Eles deveriam trazer para que haja sustento e manutenção. No Novo Testamento, o mandamento ele não foi tirado, mas ele passa para um nível muito maior. Lucas, quando ele fala da viúva pobre, você lembra disso ou não? Já falei isso algumas vezes aqui. Jesus para e começa a observar as pessoas depositando dinheiro no lugar muito fácil. E ele diz, grande soma de quantia de dinheiro era jogada ali. Jerusalém era uma cidade mercadante, uma cidade de negócios, muitos ricos iam lá para adorar, e eles jogavam grandes somas de dinheiro. E chegou uma senhora e jogou 2 moedas, 2 lépricos, Traduzindo para hoje, ou trazendo para o valor de hoje, eu traria que seria mais ou menos 25 centavos cada moeda. E daria para você comprar um picolé. Tão pouco. Só que Jesus disse algo, vocês viram, observaram aquela pobre viúva. Digo-vos que ali lançaram grandes somas de dinheiro, porém ela deu muito mais do que todos os outros. Eu vou dizer para você, amados, que quando eu ouvi isso, eu me surpreendi. A primeira coisa que eu entendi é que a matemática de Deus era diferente da nossa. Por quê? Se muitas pessoas jogavam grandes somas de dinheiro naquele lugar e uma mulher joga 2 moedas de 25 centavos, praticamente, Jesus disse que ela deu muito mais do que eles. A matemática de Deus era diferente de nós. Se é assim, eu vou começar a jogar moeda. Não vamos entender o que aconteceu ali. Na explicação de Jesus, ele diz o seguinte, que aqueles homens que jogavam grandes quantias de dinheiro, e aquelas pessoas, eles davam daquilo que não fazia falta para eles. Se eles dessem ou se eles não dessem, na verdade, eles já estavam supridos. Eles haviam já tirado todas as suas necessidades. Aquela mulher, na verdade, tudo que ela tinha para sobreviver, ela era uma velha e ela era uma viúva. Tanto é que em toda a palavra de Deus, a Bíblia diz, quando as pessoas dizem, Tiago diz assim, a verdadeira religião, na verdade é assistir as viúvas e os necessitados, os órfãos, as suas necessidades. O irmão de Jesus, Tiago, ele diz assim, se você ver, já disse isso, uma pessoa necessitada de roupa ou de alimentação, e você disser, vai embora, vai em paz, vai com Deus, seja abençoado, a palavra de Deus diz que a sua fé é mentirosa.
se você não prover para ela a necessidade dela. Note que o irmão de Jesus, ele não disse que seria um membro da tua igreja. Ele nem disse se seria uma pessoa convertida ou não. Ele disse, se você vir ou ver, né, uma pessoa padecendo de uma necessidade, você vai lá e supra a necessidade dela. Jesus diz assim, dai a todo aquele que te pedir. Sabe, amados, Jesus ele ensina algumas coisas diferentes daquilo que nós entendemos. Ele diz assim, ela deu muito mais do que eles deram. Ou seja, se você tem um grande valor, se você recebe um grande valor mensal, você tem uma grande quantia, e você consegue suprir todas as suas necessidades, isso eu vou para você um exemplo, vou aqui exagerar, sobrou 15 mil reais. Você não tem falta nenhuma daquele dinheiro, você tenta botar esse dinheiro. Entende? Em nome de Jesus para você. Aí você tirou aquele dinheiro. Só que aquele dinheiro, amados, ele nunca foi segurança para você, ele é uma sobra para você. Né? Poderia ser 15 mil, poderia ser 20, poderia ser 30 mil. Agora, aquela outra pessoa, por exemplo, que recebe um salário mínimo. Você sabe que tem pessoas que recebem salário mínimo, um pouco mais de salário mínimo, ela recebe um dia, ela recebe no dia, no outro dia ela já não tem mais dinheiro, não poderia muito algumas coisas assim. E tem pessoas assim, que dizem assim, Deus, só a tua graça é para eu passar um mês. A Bíblia diz, amados, embora que Deus ele nos prospera, onde nós colocamos nossos pés, as nossas mãos, isso é fidelidade para nós andarmos na palavra de Deus. Jesus diz assim, nós sempre tereis convosco os pobres. Tiago chama Paulo e diz assim para Paulo e Barnabé assim, vocês agora são pastores do ministério da igreja de Jerusalém, só que não se esqueçam dos pobres. Isso é que nós devemos fazer, sempre teremos conosco. E não é um ditado, você já ouviu falar, amados, que as pessoas dizem assim, né? Aquele que dá o pobre do verso a Deus, já ouviu esse ditado, não é um ditado, é um provérbio, está na Bíblia. Né? É a Bíblia que diz isso. Quando nós socorremos o necessitado, na verdade, Deus, ele se encarrega de nos dar. O que Jesus estava querendo dizer é que como uma pessoa, na verdade, que com muita dificuldade pagou as suas contas e ela tem um pouco de dinheiro para passar um mês inteiro ou uma situação, e ela diz assim, essa é toda a minha segurança que eu tenho. Só que ela olha para o dinheiro e não dá. E ela olha para Deus, ela olha para o dinheiro, ela olha para Deus, ela diz assim, a minha segurança é o Senhor. E ela pega aquilo e não soube. Aquela mulher deu tudo o que ela tinha para a sua sobrevivência. Um caso semelhante aconteceu com o profeta no Velho Testamento, sobre o óleo na botija. Você lembra disso? Uma mulher que tinha uma porção de farinha. Amados, pensa como Deus faz. Nós vivemos num país capitalista, nós vivemos num país, na verdade, onde tudo acontece muito rapidamente, onde as pessoas querem prosperar muito rapidamente. Alguém que diz que nós vivemos na geração podreira, fast food, tudo é muito rápido, tudo é muito instantâneo. Hoje a comida ela dura 3 minutos para ficar pronta, nós não temos mais paciência para nada. Mas a palavra de Deus nos diz ao contrário, que tudo é uma semente. Deus ele sempre vai trabalhar dessa maneira. Primeiramente, ele chama homens e mulheres para andar com ele. E eu sempre digo aqui que homens e mulheres para andar com Deus precisa ser cabra macho e mulher firme. Amém? Porque as pessoas dizem assim, venha para Jesus e todos os seus problemas serão resolvidos. Isso é um grande engano. Na verdade, venha para Jesus e os seus problemas se multiplicarão. A diferença é que você vencerá em todo momento. Porque a palavra de Deus diz que Ele nos faz vencedor. Graças a Deus que nos conduz em Cristo Jesus. E nós somos mais que vencedores. Toda circunstância, seja qual nome tenha, financeiro, saúde, familiar, ele só se levanta, amados, para ser derrubado e Deus será glorificado. Amém? Deus ele trabalha de uma forma que a nossa mente muitas vezes não acompanha. Não é uma forma racional. Imagine você com um pouco de comida, um pouco de alimentação, você tem que alimentar o teu filho. Né? Você sabe que é só isso que tem, onde a fome é extrema, onde a cabeça de uma mula valia muito dinheiro. Já pensou que a cabeça de mula? Valia muito dinheiro, uma sequidão, e de repente chega um pastor na sua casa e diz assim, você tem comida aí? Eu tenho um pouquinho aqui. Não, pode fazer para mim, depois vocês vão se virar. Mas hoje, né? Hoje vocês colocariam, muita gente colocaria esse pastor para fora. Colocaria lá, da linha dele. Uau, seu mercenário, seu folgado. Mas, amados, Deus, Ele sempre está pronto a gerar um milagre aonde o ser humano esbarra com o impossível. Diga assim, homem, mais Deus, igual milagre.
De uma mulher, mas Deus igual milagre. Amém, amados? Aonde você se depara com as suas impossibilidades, ali começa a possibilidade de Deus. É Deus quem faz, é Deus que quer fazer. E um dos ensinamentos de Jesus é esse. Quando você não tem mais nenhum tipo de segurança, entenda, segurança é muito bom, trabalhar é muito bom, ter dinheiro no banco é muito bom. Mas essas coisas elas não podem, na verdade, reger as nossas vidas. Você está entendendo? Você é maduro para entender o que eu estou dizendo. É muito bom você ter crédito, é muito bom você ter uma segurança, você ter renda, você ter salário. É maravilhoso isso. Mas essas coisas, na verdade, elas não são a sua segurança. O livro de Apocalipse, Mateus capítulo 25, capítulo 24, Daniel capítulo 9, diz que um dia o mundo mergulhará numa catástrofe financeira. Tudo isso que é segurança para os homens, que está nos termos financeiros, dinheiro, virará um caos. Se você pensar, amados, algum tempo atrás, alguns mais velhos aqui, mais experientes, ouviu falar de um problema nas bolsas asiáticas. Alguém lembra disso ou não? O mundo entrou em pânico. Amados, do outro lado do mundo houve um problema e todo o sistema financeiro do mundo deu uma balançada. Foi na época em que o mundo olhou para o país mais rico do mundo e o seu presidente estava manchado por causa de um incêndio sexual com muita delícia. Você lembra disso ou não? Naquele momento o mundo estava, nos ajuda, nos socorre, nos deu uma solução. E a maior nação do mundo estava com um problema. Só que o mundo inteiro deu uma vacilada na questão financeira. Como é que pode, amados, uma organização mundial entrar num colapso e de repente todo o seu dinheiro, você não tem mais nada. De hoje, daqui a um minuto não tem mais nada. Você já viu aquelas situações, vou repetir isso, de pessoas, por exemplo, quando existe na Grécia, esses dias atrás, você acompanha no noticiário, pessoas quebrando o supermercado, roubando a alimentação, porque não tinha alimento. Vocês viram essas cenas ou não? Se acontecer isso, amados, os clientes vão fazer isso em os supermercados. Vão quebrar, vão bater no outro. É isso que vai acontecer ou não? O que Deus está nos ensinando hoje, que tudo começa por uma semente. Por que eu disse que tudo, as pessoas acham que nós vivemos a geração podreira, ou seja, o instantâneo, né? O fast food, né? Tudo é muito rápido. Né? As pessoas hoje não têm paciência de cultivar algo em Deus. E em Deus tudo começa numa semente. A vida no Espírito, ouvir Deus e ter uma vida em Deus, começa por eu decidir, primeiramente, cortar uma aliança com o pecado e com o mundo. É a primeira coisa. Segundo passo para viver a palavra de Deus. Segundo passo é eu cortar algumas coisas com aquilo que é bom, que me dão prazer e que não é pecado, mas que me tiram da intimidade com Ele, para eu aprender mais com Ele, andar mais com Ele, ouvir mais Ele. Amados, esses dias, digo os dias de hoje, são dias de preparação. Amém. Sabe o que está acontecendo e talvez você não esteja percebido? É que hoje você está na escola do Espírito. Hoje, em meio a toda a situação que você tem uma segurança de trabalho, você tem um conforto, você tem uma segurança, Deus está te treinando para que você venha depender dele no momento de crise. A fé, amados, ela não é exercitada quando o caos chega. Em Efésios capítulo 6, Paulo diz assim: tomai toda a armadura de Deus, e uma das armaduras de Deus é a palavra, outra é o escudo da fé, capacete da salvação, evangelho da paz. Toda ela, a palavra de Deus, a fé é a armadura. Sabe por quê? Ele diz assim: para quando vier os dias maus, vocês fiquem inabaláveis. O dia mau chega para nós. Menos dias ou mais mau dia, ou menos dias ou mais dias, mas para nós chegará. Quando a tempestade ou a tribulação ou uma situação acontecer na nossa vida, né? E muitas pessoas, quando acontece, aí elas vão falar: eu vou ler a palavra, agora eu vou orar, agora eu vou declarar. Agora, sabe o que acontece, amados? Para você exercer a fé, para você ouvir Deus no meio do caos, os seus sentidos estarão tão abalados, tão bombardeados, que dificilmente você vai conseguir produzir paz em você e vencer a situação. Agora, note a diferença. Não é uma coisa instantânea. Eu não ajoelho, eu não oro, eu não declaro para que a coisa aconteça. Tudo começa por uma semente. Eu oro hoje,
Eu medito na palavra hoje. Eu produzo dentro de mim uma edificação pelo Espírito agora. Para que quando chegar os maus dias da tempestade vir, o que Paulo diz? Inabalável. Vai bater. Eu não me preparo no dia, eu me preparo hoje. Amém, amados? E quando eu digo de segurança, então você não entendeu que eu não estou dizendo que você não pode ter, você pode ter. É a segurança, na verdade, dessas coisas que não podem ter a você. Aí Jesus diz, eles deram do que sobrava, não era segurança para eles. Ela não. Ela deu tudo o que tinha para viver. Ela disse, o Senhor é a minha segurança. E a Bíblia diz que ela foi abençoada. Malaquias, capítulo 3, versículo 10, quando a palavra de Deus fala a respeito de dízimos e ofertas, logo em seguida ele fala de um detalhe sobre o devorador. Lembra disso ou não? Você lembra que na velha aliança Jesus não havia morrido e ressuscitado? Você pode até crer no que eu vou dizer. Se você não crer, você apenas respeite o que eu vou dizer e medite depois. Amém? Na velha aliança, em Malaquias, Jesus não havia morrido e ressuscitado. Ele não havia conquistado ainda, na verdade, derrotado Satanás. Amém, irmão? Amém? Sabe o que acontecia, amados, em relação às nossas finanças? Satanás vinha contra para destruir toda a finança. Sabe o que ele dizia? Deus, quando você tinha uma aliança com ele de entregar algo para ele, Deus dizia agora, eu vou contra o teu inimigo. Eu vou contra o teu inimigo, eu vou abalar o teu inimigo. Coisas não acontecerão mais com você nessa área. Na nova aliança, amados, é diferente. Preste muita atenção nisso. Há muita gente que dá o dízimo e dá a oferta e nada acontece, elas não prosperam, elas não mudam. Se as pessoas fossem sinceras, amém? Como deveriam ser, elas vão dizer, muitas vezes eu fiz e não aconteceu. Aí fica o dilema. Deus mentiu? Não é isso, eu não entendi direito. O que aconteceu? Eu estou em pecado? Aí Satanás vai usar de um argumento para dizer que você não vai receber mesmo. Mas sabe o que acontece, amados? É que nós temos que entender que quando muda o sacerdócio, muda a aliança. Embora a regra, embora o dar o dízimo continua na velha e na nova aliança, a maneira como eu entendo o dízimo e como eu me relaciono com ele é diferente. Antigamente, quando você fazia isso por obediência, porque você tinha que cumprir a lei, Deus tomava frente. Na nova aliança, ele muda a situação. Ele diz, agora em diante, antigamente o devorador, eu repreendi o devorador. Agora, na nova aliança, Marcos capítulo 16, 15, 16, ele diz, eis que vos dou poder e autoridade, e esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Ele transferiu, amado, uma autoridade que ele tinha no Velho Testamento, que ele assumia, porque nós não tínhamos, o homem não tinha essa capacitação. Agora ele transfere para nós na nova aliança. Por isso, todas as vezes, amados, ele passou para mim o poder e a autoridade. Por isso que todas as vezes que eu passo pela obediência, entrega de dízimos e ofertas, e Satanás vem contra a vida financeira, eu digo, Satanás, aqui não. Em nome de Jesus eu tenho poder e autoridade. Ele me passou o poder e autoridade. E eu digo para você, nas minhas finanças você não vai colocar as mãos. Amém, amados? Amém. Mudança de aliança, mudança de sacerdócio, mudança de poder e autoridade. Deus continua nos abençoando? Claro que Ele continua nos abençoando. O que nós temos que entender é que na velha aliança nós não tínhamos capacidade para fazer nada por nós mesmos. Tudo dependíamos de Deus. Na nova aliança o Espírito Santo passa a morar dentro de nós somos morada dele. A palavra de Deus vem morar em nós. E quando nós falamos, ela tem o mesmo peso e a mesma autoridade do que o próprio Deus. Glória a Deus. Amém? Uma das coisas, você já viu aquele versículo, não lembro a referência, para não ser errado, sobre Eclesiastes que diz, lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. No Velho Testamento havia uma prática, né, de quando havia as enchentes. Alguns agricultores de Israel, eles pegavam algumas sementes que não apodreciam nas águas e eles jogavam sobre os rios. Eles já sabiam o momento, a época das enchentes. E quando o rio ele transbordava, ele pegava um campo muito longe
que os agricultores teriam dificuldades. Então a água enchia, inundava e pegava grandes territórios. Aí, e quando abaixava a água, as sementes germinavam e geravam fruto, a colheita era muito grande. É por isso que a palavra diz: não se preocupem com as águas, depois de muitos dias o acharás. Mas especificamente sobre o texto de Malaquias, amados, aqui, quando ele diz assim: trazei os dízimos e as ofertas da casa do tesouro para que haja mantimento, e eu abrirei as janelas do céu para que tu hajas maior abastança tal, né? Sabe qual era o contexto geral em Israel naquela época? Cada pessoa tinha um território. Por exemplo, Maribal tinha 10 alqueires, né? Jackson tinha 20 alqueires, né? Ou digamos que os dois tinham 10 alqueires. A bênção naquela época, amados, ela vinha muitas vezes em forma de chuva. E não muitas vezes em forma de dinheiro, mas na forma de você colher os frutos. Você vai ver esse ensinamento que o apóstolo Paulo vai repetir ele em 1 Coríntios capítulo 9. O que acontece? A bênção vinha na forma de chuva para ele, para os agricultores. Se o Marivaldo ele tem 10 alqueires e Jackson tem 10 alqueires, à medida em que ele semeia o seu campo, por exemplo, ele semeia os 10 alqueires, né, Marivaldo? Jackson apenas 6. No dia da chuva, a abundância que vem da colheita virá mais para quem? Para aquele que semeou mais no campo. Amém, amados? Por isso que ele diz: abrirei as janelas do céu. Jesus, ele usa o mesmo princípio de ensinamento. Jesus, para dizer uma verdade espiritual, ele pegava uma palavra que era um conceito natural para explicar no espiritual. Ele falava a respeito dos pássaros, a respeito das plantas, a respeito de árvores, a respeito de frutos, de peixe, para dar um ensinamento espiritual. O que Deus está fazendo aqui é a mesma coisa. Ele vai abrir as janelas do céu à medida em que você semeia mais. Amém? Deixa eu dar um testemunho para você. Às vezes as pessoas pensam que é só o semear dízimos e ofertas na igreja que você será abençoado. E não é verdade. O Novo Testamento ele nos ensina uma regra, amados, em que nós abençoamos as pessoas também. Amém? E nós seremos direcionados pelo Espírito para olhar as pessoas e pela direção do Espírito. Em Romanos capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, a Bíblia chama de o ministério de dar. Existe um ministério, pessoas na verdade que serão levantadas. Pessoas não entendem porque elas são empresárias, porque elas são tão bem sucedidas na vida, é porque muitas vezes elas têm uma graça, uma habilidade de Deus sobrenatural para fazer o dinheiro aparecer. Você conhece pessoas assim? Eu conheço um monte de gente assim, ó. O que ele toca, vira dinheiro. As pessoas acham que os ministérios são apenas os 5 ministérios registrados em Efésios capítulo 4, versículo 11. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Mas a Bíblia também fala de outros ministérios. O ministério da misericórdia. A Bíblia fala do ministério da contribuição. A Bíblia diz que quem tem o ministério da contribuição, ele deve fazer com temporalidade. Muitas vezes Deus tem te chamado para o ministério, e muitas vezes você tem uma habilidade ou uma graça, amados. E muitas vezes você tem um sonho no teu coração de ser um empresário bem-sucedido, de ser uma pessoa bem-sucedida. Mas tudo começa com uma semente. As pessoas acham que vem dar o dízimo e a oferta, no outro dia elas são próximas, mas não é dessa maneira. Muitas vezes Deus ele está colocando no teu coração um empreendimento. Muitas vezes Deus está colocando no teu coração que você deve retomar os estudos. Amém? Muitas vezes Deus está dizendo que você vai trabalhar o dia inteiro e à noite você vai lá para o supletivo, né? E depois vai fazer uma faculdade para que Deus leve você aonde Ele quer. Para que Ele possa usar você na plenitude, amados. Você está entendendo? A palavra de Deus ela não é mágica, ela não é uma varinha de condão. Eu estou abençoado e de repente não é o caminhão ou o avião do Faustão. Que você foi sorteado e de repente você está rico ou milionário, ou esses programas, na verdade, que dão grandes premiações. A palavra de Deus ela é constituída de uma perseverança e de uma aplicação diária. Amém? Amém. Aí você vem e dá o dízimo. Aí você vem e dá a oferta.
E a Bíblia diz que em nossos meios existem pessoas levantadas para esses ministérios que são chamados dispenseiros de Deus. Demo Chacara é o fundador da Adonete. Alguém conhece? Já ouviu falar? Associação de Homens de Negócios do Evangelho Pleno? Mais ou menos esse assim. Demo Chacara. Esse homem ele tinha uma habilidade, ele tinha um sonho, na verdade, de financiar o Evangelho. Ele era um empresário. E esse homem ele tinha liberalidade no seu coração. E sempre queria fazer um negócio, mas quando ele entendeu, ele ganhava homens de negócios. Eles faziam jantares, pegavam homens de negócios, um outro empresário dava o testemunho que eles ganhavam. Aqui em Vietnã também. Bom, e o que aconteceu? Quando ele aprendeu isso, Deus se tornou um parceiro dele para que ele prosperasse. Ele conta que certa vez ele foi comprar um gado de raça, né, para ser reprodutor, e ele chegou naquele local e o dono daquele gado, naquela fazenda, mostrou para ele o melhor. O melhor, esse é o reprodutor, você vai gastar um bom dinheiro, mas você vai ter muitos, ele vai reproduzir muitos, você vai ganhar muito dinheiro. Ele disse, eu vou dar mais uma volta. Ele sabia, na verdade, como o Espírito de Deus, na verdade, funcionava. E ele começou a andar por aquele pasto, por aquela fazenda. Quando ele bateu o olho, amado, num pega-rocha, ele bateu o olho, parece que saiu, brilhou para ele. Você já bateu a cabeça e viu aí? Brilhou para ele. Ele olhou e ele prestou atenção e falou, será que é reflexo do sol? Ele não entendeu o que era. Então, será que é reflexo do sol? Ele olhou, sumiu. Aí o camarada começou, olha, você pode fazer o pagamento dessa forma, pode tudo mais, vamos escolher e tal, vamos separar. Já estava negociando outro. Quando ele olhou de repente, ele brilhou para ele. Aquele garrote. Aí ele entendeu que Deus estava querendo que ele comprasse aquele garrote, e não aquele que valia muito dinheiro. O que aconteceu? Ele fechou o negócio, ele falou, eu quero esse. Não, mas isso não tem muito valor, ele não tem nenhuma... Né? Não tem muito valor, você não vai querer, não, eu quero esse daqui. Mas aquele que ele ia comprar, né, uma outra pessoa, um outro grande empresário comprou e não foi bem sucedido as suas crias, as suas reproduções. Esse que ele comprou, na verdade, veio ser um reprodutor e ele ganhou muito dinheiro com ele. Amados, Deus, ele quer se associar a você. A Bíblia diz que Deus, na verdade, a bênção de Deus, ela prospera, ela enriquece, ela não acrescenta dores. Não é isso não? A Bíblia diz, João diz assim, amados, faço voto pela vossa alma, que ela seja próspera. É Deus, amado, o nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Amém? A Bíblia diz que o amor do dinheiro arraiza todos os males. Não o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. Todas as vezes que nós somos dependentes do dinheiro, todas as vezes que nós deixamos que o dinheiro nos domine, na verdade, nós nunca teremos ele. Todas as pessoas que correm atrás de bens ou dinheiro, elas nunca terão. Né? Mas quando nós fazemos o dinheiro trabalhar ao nosso favor, para o reino de Deus, para que ele haja como um agente, como um soldado, e ele vai na frente conquistando, isso se torna um ministério para nós. Glória a Deus, pastor Luiz Hermínio, um homem que anda no Espírito, né? Que divulga a vida no Espírito. Eu estava dizendo para você que as pessoas dizem que só podem prosperar, na verdade, se devem mesmo na oferta. Existem outros meios também. Você pode dar dízimo e oferta, mas existe uma outra maneira. Eles têm um trabalho, amados, a cada 6 meses. Eles vão numa zona de prostíbulo e eles marcam, na verdade, vai um casal. E eles vão até a casa de prostituição, que são vários locais, várias casas. E eles vão lá e negociam uma noite. Eles dizem assim, olha, nosso patrão, nosso chefe, ele quer ter uma noite, na verdade, uma noite de amor, na verdade, com você. Escolhem lá uma prostituta, né? Só que nós vamos fazer o seguinte, nós viremos na hora, vamos chegar você, vamos levar no valor, vamos dar um banho de loja, um cabeleireiro, tal, quero tudo combinado na igreja dele. Então ia um casal e marcava com ela, tal dia, daqui 2 dias nós viremos. Nisso a igreja ela estava toda se movendo. O que acontecia? O cabeleireiro já estava sabendo, né? O pessoal das roupas, as lojas da roupa já estavam sabendo, né? Todo mundo. Então depois, naquele dia marcado, chegou
né, o casal. Ela entrou no carro, logo de manhã já levaram lá para a cabeleireira. Ela tomou um banho fora, escovou, esticou, maquiou, deixou ela bonita. Depois levou ela numa loja, colocou a melhor roupa nela, colocou anel, relógio, ficou linda e maravilhosa. Né? Aí depois, lá no final do dia, né, deixaram ela no quarto, lá no hotel, num bom hotel. Olha, nós vamos buscar você à noite, você vai ter um jantar romântico com ele essa noite. Mas quem é esse homem? Será que eu vou agradar ele? Né? Será que ele vai me achar bonito? Você pode ficar tranquila que ele vai te achar linda e maravilhosa. Você vai se surpreender com o nosso papel. Fique aí que nós vamos buscar você por volta de 7 horas da noite, 7h30 da noite. No horário marcado, eles já tinham fechado os restaurantes. Quando o restaurante já sabia, haviam vários membros da igreja jantando naquele local. Um monte de gente, lotado o restaurante, só ela não sabia da situação. Foram 7 horas da noite, pegaram aquela mulher no melhor carro, colocaram ela na toda melhor. Ele vai se agradar de tudo, ele vai gostar de você. Aí pega aquela mulher no melhor carro, passa, com ar-condicionado, gostoso, abre a porta para ela toda nervosa, conduz ela para a mesa, olha, sua mesa. O garçom chegou, já pegou, chegou o gerente, levou ela à sua mesa, pode sentar, e daqui a pouco você vai conhecê-la. E ela toda aflita, tá, o casal junto com ela, ali sentou numa outra mesa. Na hora que deu mais ou menos 19h30, entrou uma orquestra, com violinos e tudo mais, tocando essa música, né? Começaram a tocar e ela começou a achar estranho, e de repente os casais das mesas começaram a se levantar, pegaram um presente e começaram a colocar na mesa dela, e ela disse: o que está acontecendo? O que está acontecendo? E ela nervosa, aflita: mas o que é isso? O que é isso? Todos os casais levantando, as mulheres abraçando, beijando ela, colocando o presente, dizendo: você é alguém especial para Deus. Né? E de repente aquele casal chega na mesa e diz assim: sabe o que está acontecendo? Ela diz: não, eu não sei o que está acontecendo. Ela diz: essa noite você veio de novo para cá com alguém diferente. Olha, Deus. Ele marcou um jantar com você. E ele quer dizer quanto você é especial. E de repente entrou uma ex-prostituta para dar um testemunho como ela foi resgatada. Amados, aquela igreja, amados, pegou aquela mulher, ela se converteu naquela noite. Pegaram aquela mulher e levaram. Ela diz: mas eu estou muito endividada com os cafetões. Não tem problema. Eles foram lá, porque você sabe que uma mulher que está na vida de prostituição, ela deve muito. As pessoas colocam ela em dívidas. A dona dela. Chegar lá: quanto que ela deve? Ela deve no bar, ela deve na casa, ela deve no lugar. Quanto que deve? Deve 12 mil, nós vamos pagar, está aqui, pagamos. Só que ela também, ela deve para o cafetão, não tem problema, deve 25 mil, está aqui, nós pagamos. Amados, a igreja gastou com uma mulher 60 mil reais. 60 mil reais para que uma mulher, na verdade, deixasse a prostituição e o pecado e fosse conduzida para Cristo. Ela diz assim: eu nasci de novo, só que eu fugi adolescente da casa dos meus pais quando eu tinha 15 anos de idade. Eles disseram: nós vamos levar você. Colocaram ela dentro do avião e foram do outro lado do Brasil. Chegaram, procuraram os familiares, dizendo assim: eles não vão me aceitar. Quando chegaram lá, os pais haviam se convertido, pertenciam à Igreja Assembleia de Deus. No ano que ela saiu, a mãe nasceu de novo, sempre dizendo assim: Deus, eu quero a minha filha de volta. Deus, traga a minha filha. Deus, eu preciso da minha filha restaurada. Amados, aquela mulher, ela chegou restaurada, salva, abençoada, encontrou uma família abençoada. O dinheiro na mão daquele que é nascido de novo, daquele que é guiado pelo Espírito, amados, ele funciona como soldados. Você não tem ideia de cada centavo, 50 centavos, 25 centavos, Senhor, eu não tenho, Senhor. Eu tenho 5 reais, amados, 5 reais para Deus como se fosse 10 milhões. Amém, amados? Quando nós entendemos que aquilo que nós damos é segundo a direção de Deus, não é por constrangimento, por necessidade, mas é com alegria. Paulo diz: Deus ama. Diga: Deus ama. Diga: Deus ama. Deus ama. Amém. Deus ama quem dá com alegria, amados. Glória. Não caia na besteira das pessoas dizerem assim: venda teu carro, tua casa, teu terreno, né? Dê 10 mil, quem pode dar 1.000? Não caia nessa besteira. Seja guiado pelo Espírito Santo. Se Deus disser para você vender sua casa, você vende. Se Ele diz não disser, não faça. Não seja induzido pelos homens. Amém, amados? Seja orientado pelo Espírito Santo. De repente você tem na carteira 30 reais que é para passar a semana, e de repente o Espírito Santo vai dizer: esse é o dinheiro do teu milagre.
Ou às vezes ele vai dizer assim, não é R$30, é R$1. Você está entendendo? É a maneira como nós damos e a maneira da orientação como nós damos é que nos colocamos no milagre. Só que a Bíblia diz, amados, que quem dá com liberalidade entra no acréscimo de Deus. Aleluia. Amém, amados? Amém. Pastor David Robinson, nós estamos cansados de ouvir sobre ele, ter vindo com ele, amém? Pastor David Robinson, pastor de uma grande igreja, viajava o mundo inteiro, teve 3 aviões, tá? Aqueles de última geração, viajava o mundo inteiro. Ele entrava nessas campanhas, sabe? Você já viu na televisão? Pastor, fulano de tal, aquela meia dúzia de pessoas, até então, conferência de milhares de pessoas. E ele viajando por todos os Estados Unidos e alguns lugares do mundo. Deus um dia disse para ele assim: o que você está fazendo? Ele diz: estou fazendo a sua obra. Ele diz assim: você errou o caminho, você pegou um atalho. Eu nunca te chamei para isso. Ele estava enriquecendo, fazendo esse tipo de coisa. Deus falou: eu nunca chamei você para isso. Eu chamei para você para andar no meu espírito, para andar na minha verdade. Sabe o que ele fez, amados? Ele deixou aquela coisa. Para aqueles homens que estavam fazendo isso, estou dizendo que é errado. Mas para ele, para o chamado dele, não era aquilo. Não era para ele ser um popstar no Evangelho. Amém? Era para ele ser um homem direcionado pelo Espírito. Ele se desfez dos 3 aviões. E ele se desfez de tudo e começou a pregar de forma local. Ali. Um dia um pregador da fé de um grande ministério liga para ele, pastor Robertson. E ele estava precisando de dinheiro. Deixa eu só dizer. Quando Deus falou para ele abandonar isso, essas coisas, ele passou 20 dias em jejum. Deus mandou ele passar 20 dias. Ele quis passar 20 dias em jejum. Até que aquela ganância do dinheiro saísse dele. Um dia, amados, que aquilo não fazia mais parte dele, acabou o jejum dele. Ele disse: nunca mais eu pego essa estrada. A partir de hoje eu queimo todas as fontes para não voltar para ela. Nunca mais farei dos homens e mulheres negócios. A Bíblia diz que nos últimos dias se levantariam homens que fariam negócio da igreja. Eles veriam as pessoas como... Amém? Ele diz: nunca mais farei isso. Sabe o que acontece, amados? Por ele não viajar, não trazer mais provisão, o caixa dele do ministério, né? Quando ele voltou 20 dias depois, ele perguntou para o tesoureiro: como está o nosso caixa? A moça disse assim: dele, você não tem viajado, não tem trazido recurso, nosso caixa está zerado. O diabo pulou, amados. Aí ele disse como se fosse lobos e cores. Literalmente o diabo pulou as costas dele, sentou, agarrou a cabeça dele e disse assim: você vai jejuar, você vai buscar a Deus, e Deus deixa você falido. O que adianta? E ele ficou pensando naquilo assim, ele quis se revoltar. Poxa vida, eu estou abandonando isso, minhas finanças já estou devendo dinheiro. Aí, um pregador de fé, um homem de ministério conhecido mundialmente, eu não posso citar o nome, ligou para ele: pastor David Robinson, preciso jantar com você no melhor restaurante. Vamos falar. Ele sentou junto com esse ministro que viajava o mundo, um grande pregador, e ele pensando: Deus, obrigado, aí está a minha provisão. O Senhor levantou e trouxe a minha provisão. E ele diz assim: vamos comer o quê? Aí ele: vamos comer o mais caro, o melhor. Peço o melhor, vamos tomar primeiro. No meio da conversa, aquele pregador veio viajar no país. Aí aquele pregador mudou o semblante. Ficou triste. Aí ele disse: opa, ele Robson mudou, opa. Aí ele disse: irmão dele, é o seguinte, eu estou precisando de dinheiro. Eu estou precisando, na verdade, aconteceu isso, e eu tive orientação de Deus para te procurar. Eu preciso de muito dinheiro. Deus mandou eu te procurar. Ele ficou olhando, ele não tinha dinheiro. Ele pediu o almoço mais caro. Ele disse: vai sobrar para mim, sabe? E o camarada estava pedindo dinheiro. Aí o camarada dizendo, falando das necessidades que Deus tinha dito para ele procurar, o irmão Robertson, ele diz assim: olha, eu vou te interromper, eu também estou precisando de dinheiro, eu estou assim, uma coisa para ele. Sai todos os meus problemas. Ele diz: eu lamento muito. Ele disse que ele saiu daquele local, pagou a conta cara, frustrado, porque não era a provisão de Deus, e foi embora. 2 dias depois, outro pregador, de fama internacional, homem de fé, poderoso, igual o pastor David, posso falar com você? Podemos almoçar no restaurante do Rema,
Sim, opa, restaurante do réu. Maravilhoso, vamos para lá, um ótimo restaurante. Aí ele diz, agora sim veio a minha produção. Sentou-se, o que vamos comer de ovos? Eu vou pedir mais caro. Ele pediu mais caro. Assim, coisa toda e tal. Pede, come, conversa, irmão, porque a cruzada, tantas aulas, eu estava em tal lugar esses dias, assim. De repente ele mudou-se e disse, irmão, vamos. Aí ele falou, vai sobrar para eu pagar o almoço de novo. Aí ele diz assim, olha, eu preciso ir para uma viagem na Índia, eu não tenho dinheiro. Ele disse, mas por que você não vai de carro? Ele falou, como? Na Índia, onde nós estamos? Não tem como. Ele diz, eu não tenho dinheiro, outra coisa, a hipoteca da minha casa, eu preciso pagar a hipoteca da minha casa. O irmão não tem óculos, nós só ouvimos a situação. Precisamos de dinheiro, era o segundo. E ele diz assim, eu estou precisando de dinheiro e outra coisa, o meu carro, se eu não pagar, eu teria que devolver. Naquele momento em que ele foi abrir a boca, Deus diz assim, mas dê aí o que ele precisa. Ele pensou, a cabeça, a mente e o coração, como assim? Eu não tenho dinheiro. Como que eu vou dar para ele dinheiro? Eu não tenho dinheiro. O Espírito diz, Carlos, dê a ele o dinheiro. Aí ele diz assim, quanto você precisa, irmão? O chefe, falando de chefe, ele tinha um valor aí no limite, né? Graças a Deus, em alguns momentos, pelos limites, amém, amados? Amém? Porque é muito grande que não entra em situação de vício mesmo, escandalosa, vai ter limite. E depois sai do limite, graças a Deus. Mas você não foi chamado para andar no limite. Aleluia! Aí quando você precisa, lá para o carro, fez o cheque para o carro. A hipoteca fez o cheque para ir, dinheiro alto. Fez o cheque para a viagem e fez uma oferta, $30.000. E pagou a conta. Quando ele entrou no carro, quando ele estava dirigindo, ele parecia que estava no pé. Ele disse que o queixo dele, a boca dele parecia que estava lá no pedal do carro. Assim, sabe quando a pessoa parece que levou um choque, teve um trauma? Sendo assim, como é que pode? Eu estou $30.000 mais pobre. Aí Deus disse para ele assim, ei David, escute o que eu vou te dizer. Ele é um homem que anda no Espírito dele. Nós estamos na quinta-feira, né? A matéria do modelo disse para ele, eu providencio. Ele disse, como o Senhor me proveu? Ele disse, eu mandei a provisão para você no restaurante a primeira vez. Você mandou ela embora. Aquele rapaz, falido, o Senhor me mandou, era a minha provisão. Eu mandei para você, você mandou embora. Eu tive misericórdia de você, mandei a segunda provisão para você. A segunda, $30.000 mais pobre. Ele diz, esta é a tua provisão. E o Espírito diz para ele, David, aprenda. Quando você chegar no seu limite e você andar na contramão, sou eu que faço o milagre. Aí ele entendeu. Aí ele diz assim, eu posso me arrepender? O Espírito diz para ele, todos os dias você pode, na verdade, se arrepender e começar a sua bênção a partir de agora. Ele chegou na casa dele, ele pegou o telefone, ligou para a tesoureira. Diz assim, como é que você está? Eu disse, estou bem. Ele queria entrar no assunto, mas não queria entrar direto, né, das finanças. Seu cachorro, bem. E começou essas conversas, aí depois ele vai, então tá bom, um minutinho só. Por acaso, como que vai as nossas finanças? Ela disse, irmão Rob, pessoal, eu não entendo, mas até agora de manhã, a meia hora atrás, né, fizeram um depósito na nossa conta e nós já passamos dos $40.000, $35.000. Nós não tínhamos nada, nós temos agora. Aí ele aprendeu uma lição, de que muitas vezes a matemática de Deus é uma diferença para nós. Aquilo que nós retemos, na verdade, nos faz andar para trás. E aquilo que nós dizemos não é a minha segurança e eu vou lançar. É a nossa posição para entrar num novo nível de Deus. E para encerrar, nós temos que aprender que para andar com Deus não é da noite para o dia, não é fast food, não é mágica, é um caminhar. Hoje eu ando e eu aprendo com Ele. Amanhã eu ando e eu aprendo com Ele. Depois de amanhã eu ando e eu aprendo com Ele. Amém, amados? Depois de um ano eu vou olhar e olhar situações que eu achava que iam me destruir e que eu segui a orientação de Deus, eu vejo que eu estou num nível muito mais alto. Todos os níveis. Sabe o que vai acontecer, amados, com você? Isso é uma palavra para você.
A primeira coisa, quando você começar a andar em obediência nessa área, sobre a orientação do Espírito, você ganhará a favor de Deus e dos homens. Portas. Aquilo que você tem procurado há muito tempo, Deus usará homens e pessoas para te abrir uma porta. Você diz assim, mas eu não chegou isso para mim. Amados, o de repente de Deus é assim. Pode ser que você esteja precisando de algo hoje, mas amanhã cedo o de repente de Deus. Quando nós andamos em obediência, perseverando, nós não fazemos para ter, nós fazemos porque a Bíblia diz que nós já temos. Nós não fazemos para ser próximos, a Bíblia diz que nós já somos próximos. Mas não pode, você não sabe nem a situação. Eu sei o que a Bíblia diz sobre isso, você é próximo. Mas não vai, se você olhar lá em casa, você vai ver que eu não sou nem abençoado nem de longe. Eu vou dizer que a Bíblia diz que você é abençoado com toda sorte de bênçãos. Amém, amados? Toda circunstância mentirosa, a palavra de Deus ela é verdadeira. Glória a Deus. Essa é uma igreja, amados, que está aprendendo, todos nós, a andarmos no Espírito. Se Deus disser para você assim, olha fulano de tal, você olhar para ele, Deus diz assim, Deus seu carro. Deus. Não é para pastor, não. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Se às vezes você tem um dinheiro, que você está planejando alguma coisa, Deus diz assim, você está planejando algo, dê a ele dinheiro. Deus quer levar você até aventuras com Ele nessa vida. Amém? Glória a Deus.